TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Parece que estamos perdendo rumo. Ou será exagero da mídia e de espaços de discussões como as redes sociais? Eu falo do Brasil. Embora a estabilidade econômica das 2 últimas décadas tenha trazido milhões de brasileiros para a faixa de consumo, a instabilidade social, para muitos, bate à nossa porta. E tudo isso acontece em 2014, ano de eleições, de Copa do Mundo e do encontro aqui em Fortaleza dos BRICS, o Clube dos Emergentes. Para refletir esta nossa sociedade cheia de desafios, vamos compartilhar ideias com a cientista política Carla Michele Quaresma. Professora Carla, muito obrigado por compartilhar suas ideias conosco hoje aqui. Eu que agradeço. Dá para entender melhor o atual Brasil através das ciências políticas? Claro, o Brasil, nesses últimos anos, nessas últimas 2 décadas, conseguiu consolidar a sua economia, né? Nós temos hoje um cenário de estabilidade econômica que é extremamente positivo para o país e que foi construído a duras penas, né? Houve um sacrifício muito grande dos governos, porque a gente teve uma diminuição na época do governo Fernando Henrique Cardoso de repasses de fundo de participação de estados, de municípios. Então houve um sacrifício muito grande da sociedade para que a gente pudesse cortar gastos e garantir, assim, a estabilidade econômica, que era um anseio da sociedade brasileira, né? Durante muito tempo, o brasileiro se ressentiu do fato de não ter clareza em relação a preços, em relação a consumo, né? O salário sendo completamente devastado por causa de uma inflação galopante. Então, nós temos que nos orgulhar, né, de hoje termos uma situação de relativa estabilidade. E aí, depois do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que nos oportunizou esse momento de estabilidade, nós tivemos o governo do PT, do presidente Lula, que conseguiu distribuir melhor a riqueza, né? Inegavelmente, foi um governo que conseguiu fazer com que determinadas parcelas da sociedade ascendessem, né, garantissem uma situação de consumo para gerar bem-estar, para gerar conforto, né? Obviamente que é necessário que numa sociedade capitalista os indivíduos possam usufruir do que essa sociedade produz, né? Então nós temos avanços muito significativos nessas últimas 2 décadas, né? Realmente o Brasil hoje é um país consolidado do ponto de vista democrático, né? Nós estamos vivenciando o nosso maior período de democracia sem rupturas, né? Os brasileiros estão se acostumando a ir às urnas, a escolher os seus representantes. Hoje nós temos uma situação privilegiada de liberdade de imprensa, de informação, então as pessoas hoje estão muito mais atentas ao que acontece no âmbito da política. Nós temos hoje instrumentos de participação social, instâncias representativas da sociedade, como o Ministério Público, que tem desempenhado uma função importante no sentido de controlar esses gestores da máquina pública. Então há uma série de avanços e realmente a gente tem nesses aspectos muito que comemorar, né? Significa dizer que a situação do Brasil hoje é a ideal? Não, né? Nós ainda amargamos dados, sobretudo na região nordeste do Brasil, que nos entristece, né? Nós temos ainda uma população, o nordeste brasileiro concentra a maior população de pessoas que vivem na extrema pobreza, né? Nós temos no nordeste brasileiro estados que têm o maior índice de mortalidade infantil, né? E de crianças que estão morrendo porque não têm o mínimo, né, que é uma água de qualidade, que é uma alimentação de qualidade. Então, há desafios muito grandes que ainda precisam ser superados, grandes desafios de desenvolvimento de infraestrutura desse país, né? Nós ainda temos um custo Brasil muito alto, ainda é muito difícil se produzir no Brasil. Isso gera uma série de complicadores, inclusive do ponto de vista do emprego e da renda do brasileiro comum. Então, ainda há desafios que nós precisamos vencer. A questão da segurança pública, que hoje preocupa muito a sociedade, que muito provavelmente vai ser tema dessa campanha, nessa eleição que é quase geral, né? Nós vamos às urnas esse ano para eleger aí vários representantes. Então, há muitos desafios que nós ainda precisamos enfrentar. Sobre esses desafios, professora, o cineasta Arnaldo Jabor, na sua coluna no jornal Globo, do Rio de Janeiro, ele escreveu um texto que eu achei bastante interessante. O título, O Brasil está com ódio de si mesmo. Ele levanta várias cenas
que todos nós acompanhamos na mídia nos últimos dias, nas últimas semanas, né, casos até de barbárie. Né? Vou citar apenas um deles que estava lá na relação do Arnaldo Jabor, que é ônibus incendiados com população dentro. Os passageiros dentro e as pessoas jogando coquetel molotov dentro de um ônibus com as pessoas dentro. Dentre outras coisas que nós acompanhamos nos últimos dias aqui no Brasil. E ele faz esse questionamento. Nós, brasileiros, sul-americanos, sempre fomos lembrados, conhecidos e reconhecidos lá fora, e até por nós mesmos, como pessoas alegres, pessoas acordadas, pessoas ternas. Né? Existe sempre aquela imagem da ternura na América do Sul, nos trópicos, no brasileiro. Nós estamos perdendo isso, professora, diante desses fatos que invadem a nossa casa através das mídias? Essa figura do homem cordial, né, como um tipo ideal do que é ser brasileiro, ela foi discutida por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, essa é a nossa grande referência. Né, e o brasileiro, na concepção do Sérgio Buarque de Holanda, teria sim esse espírito manso, de uma pessoa que é mais conivente com a situação social, de uma pessoa que busca relações muito próximas, muito íntimas, inclusive quando essas relações deveriam ser impessoais. Então, nós nos tornamos conhecidos no mundo por causa da nossa cordialidade. Mas há, por outro lado, né, que tem que ser considerado o fato de que no nosso contrato social nós delegamos ao Estado, né, a capacidade de organizar a vida em sociedade. Inclusive, abrimos mão de muitos direitos, de muitas coisas, para fortalecimento desse Estado, que deveria ser o garantidor, por exemplo, da segurança pública. E aí, quando a sociedade não se sente representada por esse Estado, né, que se omite no sentido de garantir essa segurança, no sentido de fazer justiça, né, de garantir que realmente a sociedade viva esse sentimento de tranquilidade, de paz. Né? Quando a gente vive essa situação de anomia, aí os indivíduos, eles se sentem à vontade para fazer justiça ou a vingança com as próprias mãos. Então, isso decorre, em grande parte, da ausência, né, do cumprimento do dever do Estado, né, no que diz respeito à garantia da segurança, né, da garantia de que realmente nós vamos ter uma segurança, inclusive do ponto de vista institucional, né, de que as instituições, por exemplo, do Poder Judiciário, elas vão ter poder, elas vão ter autonomia, né, para punir exemplarmente aqueles indivíduos que descumpram o que a sociedade convencionou como correto. Então, é exatamente essa ausência do Estado que faz com que os indivíduos eles se sintam à vontade para fazer a justiça com as próprias mãos. Né? E é claro que a gente deve dizer que isso não resolve a situação. Né? Nós temos que compreender que o grande responsável, quem detém o monopólio da força física, o uso legítimo da força física nas sociedades modernas, só pode ser feito pelo Estado. Né? Então, o Estado quem tem poder para isso. Nós devemos nos organizar enquanto sociedade civil para cobrar do Estado que realmente ele cumpra com as suas obrigações para que a gente possa ter essa segurança, para que a gente possa ter a certeza de que esses indivíduos, né, que realmente já foram condenados pela justiça, né, de que realmente não podem conviver em meio a outras pessoas, de que essas pessoas elas recebam, seja destinada a lugares, a espaços, e recebam as penas para que, inclusive, elas possam se reabilitar e voltar à sociedade. Então, talvez antes da tão falada e debatida reforma política, talvez tenha que ter algo parecido também na justiça, antes até da reforma política? Eu acredito que a gente precisa rever, né, uma série de posicionamentos, inclusive a própria sociedade ela precisa se rever. Né? Nós ainda temos muito fortemente a ideia de que o indivíduo ele deve ser penalizado para que ele sirva de exemplo daquilo que não pode ser feito, de que o indivíduo ele deve ser penalizado para que a sociedade se vingue dele. Né? Nós ainda temos uma sociedade extremamente autoritária. Né? Você veja, em qualquer situação, né, que a gente tenha algum indivíduo que descumpra uma regra e norma social, a gente, vez por outra, volta a exigir coisas como pena de morte, como prisão perpétua. A senhora é contra a menoridade, baixar a menoridade para a prisão? Resolver a situação, né, não compreende
a diminuição da idade penal. Né? Eu não acredito que diminuindo a idade penal a gente vai resolver essa situação. Né? Até porque se nós diminuíssemos a idade penal, nós teríamos condições, né, de dar o tratamento adequado a esses menores, né, em conflito com a lei, esses menores, né, que não conseguiram ainda internalizar o que a sociedade determinou, convencionou. Assim, nós teríamos condições estruturais, né? A gente não tem condições nem de cumprir os mandados de prisão que nós temos hoje, porque nós não teríamos como alocar essas pessoas, nós não teríamos como destinar essas pessoas para as nossas prisões. Então, assim, não passa por isso a resolução do problema, né? A questão da segurança, a questão do envolvimento de menores com delitos, né? Isso aí tem que ser pensado de uma maneira mais sistêmica, né? Nós precisamos organizar a sociedade, inclusive mudar essa mentalidade, né, de achar que o indivíduo ele tem que pagar com penas duras, com penas humilhantes, né, com castigos que em nada contribuem para a gente pensar o ser humano. Né? A gente tem que começar a mudar a nossa percepção acerca dessas coisas. Os partidos políticos e os políticos poderiam ajudar, clarear essa situação que a senhora está apresentando, porque não é o que a gente está vendo nas ruas, não é o que a gente lê nas redes sociais. O que a gente vê e lê é exatamente o oposto. As pessoas querem sim que os menores paguem, querem sim que fazer justiça, se for o caso mesmo, se pegar algum bandido ou alguém que seja apenas suspeito de ter feito algum delito, e as pessoas se juntam no meio da rua e querem fazer a justiça com as próprias mãos. Então, não é o que a gente vê, né, no dia a dia do trabalhador, do cidadão médio brasileiro. Os políticos, os partidos políticos, já que nós estamos no ano eleitoral, poderiam ajudar nessa maturidade que a senhora está apresentando aqui? Olha, fazer justiça com as próprias mãos é barbárie, né? Seria um retorno a um estado de natureza, isso nada contribui para que nós avancemos enquanto civilização, né? Agora, a situação partidária no Brasil é uma situação complexa, né? Hoje no Brasil nós temos 32 partidos políticos, né? Teríamos 33 se não fosse o indeferimento do pedido de registro da rede, né? São 32 partidos políticos. Então, a quantidade muito grande de siglas que divergem muito pouco, que se diferenciam muito pouco em termos programáticos, em termos ideológicos, né? Nós temos alguns partidos no Brasil que têm cara, né, que são partidos que, inclusive, do ponto de vista do programa, eles se definem, né, como partidos ou partidos mais liberais, né, que pregam um Estado mínimo, um Estado menos interventor, né, que o mercado realmente tome conta da sociedade, né, e o Estado seria somente um regulador dessa atividade econômica, até partidos que compreendem que o Estado tem que ser forte, o Estado realmente tem que ser provedor, tem que intervir na sociedade de maneira mais ampla. Então, assim, você tem realmente no Brasil alguns partidos que apresentam, pelo menos do ponto de vista programático, essas diferenças, né? São pouquíssimos, né? A grande massa dos partidos políticos, eles dizem a mesma coisa, né? Eles não se diferenciam em termos de ideologias. Isso é muito ruim, né? Porque nós vivemos, é assim que a nossa legislação entende, numa democracia de partidos. O indivíduo sequer pode ser candidato no Brasil se não tiver filiação partidária. E os partidos são pouco orgânicos, né? Nós temos muitas siglas, inclusive, que são criadas para atender interesses privados, né? De um indivíduo, por exemplo, que não está satisfeito num determinado grupo político e aí cria uma outra legenda, porque a legislação permite, inclusive, que haja a migração de alguns que possuem mandatos sem comprometer o mandato, né? Então, há essa situação, que é uma situação complicada, e os partidos não têm organicidade, né? A gente não vê, por exemplo, os partidos atuando, né, no sentido de garantir uma maior conscientização da sociedade, de mostrar, né, realmente quais são os seus propósitos, as suas ideias. A gente teve partidos criados aqui que não conseguiram nem se definir, né, do ponto de vista ideológico, como direita ou esquerda, né? Embora muita gente diga que essa dicotomia ela já é ultrapassada, né, mas não conseguem nem se definir enquanto partido liberal, partido conservador, de oposição ou de situação. Então essas siglas... Professora, quem poderia nos ajudar também está precisando de ajuda, que é o caso aí dos nossos partidos políticos. Eu vou pedir para a senhora nos dar licença
para depois falarmos sobre o papel da mídia tradicional e das mídias sociais, mas no próximo bloco, conversando e compartilhando ideias com a professora e cientista política Carla Michele Quaresma. A gente volta já. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Voltamos compartilhando ideias com a professora e cientista política Carla Michele Quaresma. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta que é sobre a participação, a importância das mídias, tanto a tradicional quanto as mídias sociais, nesse processo de maturidade política e da atual sociedade que se desenvolve no Brasil. Professora, quais são os papéis? A imprensa, de uma maneira geral, sempre cumpriu uma função importante, né? Desde a época, e aí tem um autor dos anos 60, o Habermas, que escreveu um livro intitulado Mudança Estrutural da Esfera Pública, em que ele cita as fases de desenvolvimento da imprensa, né? E tem um momento que corresponde à segunda fase do desenvolvimento da imprensa. Ela foi imprescindível, né, para que a classe burguesa ela pudesse se informar, se inteirar dos assuntos de Estado, que até aquele momento eram assuntos secretos, isso aí eu estou falando do século XVIII, eram assuntos secretos, eram assuntos privados, né? Não existia o princípio da publicidade como nós temos hoje. E a imprensa, que era uma imprensa partidária, né? Mas isso era muito claro, né? O jornal ele se definia como defensor de ideias liberais ou de ideias conservadoras. Então esse jornalismo literário ele foi imprescindível, né, para que a classe burguesa, que era o povo da época, pudesse se informar e participar dos assuntos políticos, né, se inteirar sobre os assuntos de Estado. Então a imprensa ela sempre teve um papel fundamental, assim, no sentido de gerar a informação necessária para que as pessoas possam, inclusive, formar a opinião. Mas aí o próprio Habermas ele vai dizer que o terceiro momento da imprensa já é o momento da massificação, né, em que essa imprensa ela vai gradativamente perdendo, né, essa discussão mais aprofundada de temas sociais, de temas políticos, porque ela vai se voltando ao grande público, ela vai se tornando cada vez mais superficial. E essa imprensa superficial ela não ajudaria, né, as pessoas a formar opinião, porque ela não trabalha a questão dos enquadramentos interpretativos plurais, que são imprescindíveis para que as pessoas possam formar uma opinião, né? Tem um estudioso brasileiro, professor da UNB, que lançou um livro sobre televisão e democracia, né? E ele disse assim, impressionante, ele analisou 2 programas da Rede Globo, né? Um programa jornalístico e um programa de entretenimento, e ele chegou à conclusão de que as telenovelas, elas contribuem muito mais para o debate, porque apresentam esses enquadramentos interpretativos plurais, do que um telejornal, né? Que apresenta informações extremamente superficiais. Isso não permite as pessoas, de fato, discutir e formar a opinião, né? Então, esse é um problema muito sério, né? Principalmente no Brasil, né, que nós temos uma rede ainda de concessões muito ligadas a interesses muito particularistas, né? Interesses econômicos, interesses políticos de determinados grupos. Isso acaba criando um obstáculo muito grande para que a gente tenha uma informação que, de fato, consiga, né, fazer com que as pessoas discutam a sociedade, né? Agora, é claro, nós avançamos muito, né, no sentido de garantir a liberdade. E aí eu acredito que, em relação a essas novas mídias, nós temos um potencial muito grande, né, porque os indivíduos eles podem produzir a informação, compartilhar a informação, né, essa informação ela se torna mais disponível, inclusive nos contextos os mais longínquos, nos tempos os mais remotos. E uma outra coisa importante também, né, essa possibilidade de construção em rede, que faz com que os indivíduos eles comecem a compartilhar gostos, preferências e garante, inclusive, encorajamento, né? Nós tivemos, a exemplo disso, as grandes manifestações que ocorreram no ano passado, né? No período da Copa das Confederações, né? Os brasileiros eles foram às ruas, ocuparam o espaço público e essas manifestações elas começaram a ser articuladas pelas redes sociais,
né? Então, acredito que hoje a gente tem um instrumento em potencial de participação que é exatamente dado por essas novas tecnologias da informação. E aí os governos, eu acho que deveriam atentar para isso, né? Inclusive para dar vazão às demandas da sociedade. Nós poderíamos hoje, por exemplo, ter gabinetes digitais, né? E canais institucionais de governos que garantissem uma participação mais profícua da sociedade, né? Para que de fato ela se sentisse representada. Há um distanciamento muito grande hoje entre o representante e o representado, né? Por isso que a sociedade ela se sente órfã, né? Ela não se vê no parlamento, ela não se vê nas ações do executivo, porque as pessoas não são ouvidas, né? Então, hoje, nós teríamos canais de comunicação que permitiriam essa participação da sociedade. Agora, é claro, para que isso aconteça, né, isso que a gente tem chamado de democracia deliberativa, né, que é um aprofundamento da nossa democracia, obviamente que alguns obstáculos precisam ser vencidos, né? O primeiro deles é o acesso. A gente precisaria garantir a democratização da internet no Brasil, de uma internet de qualidade, né? Porque o que nós temos hoje está muito aquém ainda do que nós necessitaríamos para garantir esse aprofundamento da nossa democracia, né? Sim. E depois dessa democratização, a gente precisa gerar motivação correta, né? Nós temos no Brasil uma desqualificação continuada da política, né? Você em casa escuta que político não presta, que política é corrupção, é coisa de gente que quer se favorecer. Ou seja, o homem de bem quer Distanciamento da política. Porque você cresce num ambiente que está lhe dizendo o tempo todo que política é coisa que não presta. Então, isso, em casa você escuta isso, você liga a televisão e o político da novela é o ladrão, é o corrupto. E os meios de comunicação, os telejornais, de uma maneira geral, eles não mostram os aspectos positivos, por exemplo, de uma casa legislativa, né, os aspectos produtivos de uma casa legislativa ou das ações do executivo, né? A gente liga a televisão e a gente vê escândalo, como se só existisse isso no universo da política. Então, há uma desqualificação continuada da política, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, e aí eu achei maravilhoso você começar com Bertolt Brecht, porque a gente precisa entender que política é parte do nosso cotidiano, que o nosso cotidiano é regido por decisões políticas, né? O preço da energia que nós pagamos, o preço da cesta básica, o preço de uma passagem de ônibus, se nós vamos ter um posto de saúde funcionando ou não, se nós vamos ter uma escola de qualidade ou não, tudo isso passa por decisões políticas. Então a gente nossos precisa... filhos passam pelas decisões políticas. O nosso cotidiano é regido por decisões políticas. Não tem como fugir da política. Não há como. Então a gente precisa começar a entender isso e também se sentir cidadão, se sentir parte da cidade. Então, esse amadurecimento, né, da nossa cultura política, que também é condição para a participação, né? Então, eu falei que é necessário que a gente tenha uma internet democrática, de qualidade, que a gente tenha uma cultura política que nos possibilite a participação e, obviamente, um sistema de recompensas, né? O indivíduo, ele só se move se ele estiver indo para uma direção que vai deixá-lo mais confortável. Então, a gente precisa ter também, né, nessa possibilidade de construção de gabinetes digitais, um sistema de recompensas, né? Um indivíduo que, por exemplo, né, ele atua, né, garantindo uma contribuição, né, para a melhoria da sua sociedade, ele está ali participando de um gabinete digital, oferecendo propostas, ideias, ele precisa saber que tem alguém do outro lado que está lendo aquilo ali. E que, obviamente, que se aquilo for execuível, né, se houver possibilidade de executar, que isso vai ser feito. Então, tem que existir um sistema de recompensas, né? Não é somente o indivíduo ficar lá na internet reclamando e não ter ninguém do outro lado ouvindo, porque a internet também tem muito disso, é uma Babel, né? Todo mundo quer falar, Verdade, tem que mas tomar ninguém quer cuidado ouvir. com a internet também, né? Muito a internet cuidado. acaba favorecendo pensamentos e até atos. A senhora citou o ato das manifestações, mas recentemente no litoral de São Paulo, uma mulher foi linchada e tudo começou com uma postagem, né, na internet, no Facebook. É isso que demandou uma leva de pessoas, encontraram a mulher, acharam a mulher parecida com aquela que estava sendo acusada, né, de maus tratos contra crianças e lincharam a mulher e foi descoberto que a mulher não era aquela. Quer dizer, o perigo.
Como a gente tem também grupos na internet que incentivam, que fazem a apologia de racismo e de todo tipo de preconceito. E como a gente também tem informação tendenciosa, perigosa. Temos que estar maduros para isso também, para utilizar Exatamente, essa eu acho que isso é parte do amadurecimento da nossa cultura política, né? Então, realmente, quando nós tivermos esse amadurecimento, quando nós tivermos governos sensíveis, né, às demandas populares, governos que realmente têm esse caráter republicano, né, que se abrem para escutar a população, né? Quando nós tivermos pessoas melhores, mais conscientes, mais políticas, nós vamos ter representantes melhores. Como é que a senhora está vendo se desenhar as eleições deste ano? Nós, esse ano, vamos ter eleições praticamente gerais, né? Porque nós vamos eleger desde presidente da República até deputados estaduais, né? Só estão fora desse ano prefeitos e vereadores. Então, realmente vai ser uma eleição, acredito que extremamente competitiva, né? Nós vamos ter no âmbito federal, a gente ainda não tem candidatos, porque as candidaturas só após as convenções de junho, mas já há pré-candidatos definidos, né? E nós vamos ter aí pré-candidatos que realmente vão entrar na disputa, né, com um potencial competitivo muito grande. Então, acredito que nós teremos eleições bastante competitivas no plano nacional e também no estado do Ceará, né? Eu acredito que aqui no estado do Ceará nós vamos ter aí nomes novos disputando pelo menos uma vaga para o executivo, e eu acredito que isso vai gerar também uma competição muito grande. Aqui no estado, né, eu também acredito que a competição vai se dar muito em torno da temática da segurança pública. Sem dúvida. Né, já que nós vivemos aqui esse sentimento muito forte de insegurança. Então, acredito que esse vai ser um dos grandes temas da campanha no estado. Nas eleições presidenciais, né, o que a gente tem observado nos últimos pleitos é que as eleições presidenciais elas são muito mais pautadas na questão econômica. Né? E aí o brasileiro, via de regra, ele se comporta da seguinte maneira: se a economia vai bem, e a economia vai bem para o brasileiro comum, não tem a ver com superávit primário, com balança comercial, com custo Brasil, commodities. Para o brasileiro comum, a economia vai bem. É assim, eu continuo tendo capacidade de endividamento, né? Eu posso comprar uma geladeira, prestação, eu posso comprar meu fogão, quer dizer, eu estou vivendo mais confortavelmente, né? Eu estou me alimentando melhor, estou podendo usufruir de lazer, de coisas que antes, né? Talvez os meus pais não tivessem acesso a isso. Então, para o brasileiro médio, assim, o que está entrando no meu bolso está dando para manter uma qualidade de vida, né? Eu estou empregado, está dando para pagar as contas. Então, é isso. Via de regra, quando essa situação está estável, ele tende a manter o governante, né? Quando há alguma ameaça nesse sentido, aí a possibilidade de troca é muito grande. Quem viver verá, não é, professora? Muito obrigado por compartilhar suas ideias conosco. Eu é que agradeço e me coloco à disposição para os próximos debates. Vai ser um prazer. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Continue compartilhando ideias, boas ideias, e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.